Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Vamos dar início ao estudo de hoje. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está em casa aí também, que a gente tenha um tempo proveitoso de aprendizado na palavra. E hoje o assunto é sobre áreas que aprisionam a gente, que escravizam a gente, que deixam a gente preso em certas dificuldades. Nós vamos ficar talvez umas 3 semanas em cima dessas áreas. Hoje nós vamos abordar 3 delas, que é o medo, a ansiedade e a depressão. São áreas que nos aprisionam. Mas antes disso, eu só queria lembrar uns 2, 3 minutos e fazer um fechamento sobre a última aula. A gente viu sobre princípios bíblicos de transformação de vida, de mudança. Nós podemos ser transformados pelo poder de Deus. E a gente viu que a vida cristã é um processo. A gente sempre vai ter o que aprender, sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter o que mudar. A gente não pode se acomodar. A vida cristã é que nem andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Tem que sempre estar em movimento. E Filipenses 3, a gente citou, versos 13 e 14, Paulo fala assim, não é que eu alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo naquela direção. Ele não se acomodou, nós estamos falando de Paulo. Ele continuava na consciência que dia após dia ele tinha que prosseguir com o objetivo de ser mais parecido com Cristo. E a gente viu dentro disso que é possível mudar biblicamente e ter uma vida abundante. E tem esse texto que eu gostaria de ler hoje para fechar essa parte de recapitulação, que é Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. O 28 a gente já leu várias vezes. Que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas esse 28, ele vai junto com o 29. Então, já citei o 28, vamos ler o 29 agora. Para quem ele conheceu antes, ele também nos predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Deus trabalha nas coisas e faz com que elas revertam para o nosso bem, para um propósito. Qual que é o propósito? Que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Às vezes a gente fala, não, tudo concorre para o bem, pensando que vai ser uma coisa melhor que vai acontecer lá na frente. Mas o melhor, o propósito de Deus para as nossas vidas é que dia após dia a gente seja transformado, conformado à imagem de Cristo. Então, Cristo está sendo formado em nós. Cada dia a gente vai sendo transformado para cada dia ser mais parecido com Cristo. Então vamos em Hebreus 12, 1 e 2 para iniciar o estudo de hoje, que vai falar sobre as coisas que nos aprisionam. E esse texto aqui, ele é uma referência para o início do estudo de hoje. Capítulo 12 de Hebreus, versos 1 e 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que já está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja que ele fala o quê? Nós temos que fazer o quê? O que cabe a nós? O capítulo 11, ele fala sobre fé. Ele fala sobre Abel, sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés. E vai citando muitas e muitas pessoas que venceram pela fé. E ele fala, e agora? Quanto a nós? Aí ele cita, desembaraçando-nos de todo o peso, outra versão diz deixando todo o peso, e o pecado que nos assedia dia a dia.
Veja que ele cita duas coisas: os embaraços, as coisas que nos prendem, e o pecado. Tem coisas que necessariamente não são pecado, mas se nós nos deixamos aprisionar por elas, então isso pode se tornar algo que vai nos prender e vai nos impedir de seguir nessa carreira e pode até se tornar um pecado. Então tem áreas que são embaraços e tem áreas que são pecados. E como que a gente tem que fazer? Olhando para Cristo. Ou seja, eu vou deixar que essas coisas me prendam, eu vou ceder ao pecado ou eu vou olhar para Cristo e vencer essas coisas? Então é nesse ponto que nós vamos estudar hoje sobre vencendo as áreas que nos aprisionam. E a primeira delas que a gente vai falar é o medo. Nem todo medo é pecado. O medo pode até ser benéfico. É o medo que nos ajuda a não pisar numa cobra. É o medo que às vezes eu vou fazer uma ultrapassagem, eu vejo outro carro, opa, calma, eu vou parar. Então o medo em si não é ruim. O problema é ser aprisionado por ele. Então uma definição de medo é que é uma emoção básica, natural, caracterizada por um estado de alerta emocional e físico diante de um perigo real ou imaginário. Nem sempre que a gente tem medo é algo real. Por exemplo, você está andando no mato, você tem medo de tudo e você está achando que vai ter uma cobra ali. Se balançar o vento, se um passarinho der uma ciscada no chão, você jura que viu uma cobra. E ela era desse tamanho. Porque o medo, às vezes, não é real, ele é imaginário. Outra questão sobre o medo é que ele funciona como um mecanismo de defesa para a sobrevivência, provocando reações como o aumento de frequência cardíaca, tensão e tensão muscular. Agora, ele pode variar de uma insegurança leve até o quê? O pavor. Então, medo em si não é um problema, não é pecado, mas ficar aprisionado a ele é. Porque isso nos impede de prosseguir. Se torna um peso e nós ficamos presos àquilo e por causa disso nós não vamos adiante. Então, o medo aprisionador é a falta de confiança em Deus. Eu, às vezes, tenho medo de conversar certas coisas e falar de Cristo para o meu vizinho, para o meu amigo, porque eu tenho medo. Então, essa falta de confiar em Deus para fazer isso se torna um pecado, porque é falta de confiança em Deus. O medo de eu tomar certos passos na vida, que são necessários, mas aí eu começo a pensar, o que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Me aprisiona, eu não confio que Deus vai cuidar de mim naquela situação e não tomo o passo que eu deveria tomar. Agora, temer a Deus é diferente. É confiança nele e respeito por ele. Temer aos homens circunstâncias pode me aprisionar e pode ser um sinal de falta de confiança em Deus. Agora, quando eu digo eu temo a Deus, por isso eu não vou pecar, por isso eu não vou fazer o que é errado, e é uma questão de confiança na pessoa dele, no caráter dele. A gente tem que entender que medo e ansiedade costumam andar juntos. Em alguns momentos, você vai ver que os mesmos princípios servem para os dois. Embora a gente vai abordar mais no começo o medo e depois a ansiedade, mas as mesmas verdades podem nos ajudar nos dois casos. Então, pensando nas causas do medo. Às vezes, uma vida orientada a agradar a si mesmo, a satisfação pessoal, pode nos causar medo. Por quê? Eu quero que tudo corra bem para mim, mas se não sair do jeito que eu quero, eu tenho medo daquilo. Eu estou preocupado com o quê? Com o meu bem-estar. E se eu foquei somente em mim e no meu bem-estar, esse medo pode se tornar aprisionador, escravizador e pode me impedir de correr a carreira cristã. Às vezes o medo está causado por uma vida orientada pelos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, o que a sociedade vai pensar se eu agir assim ou se eu mudar nessa área. Então essas coisas nos aprisionam, esses medos escravizam a gente. Outra questão é que a causa desse medo, ele pode ser uma falta de confiança no poder absoluto de Deus. Essa história de Números, capítulo 13, o povo de Israel estava para entrar na terra prometida. Deus havia prometido que o lugar era bom. Eles foram, os espias foram lá e viram que era verdade, que realmente era bom. E aí o que eles fizeram? Eles pararam de olhar para o poder de Deus
e eles olharam para outra coisa. E aí, essa falta de confiança que Deus teria poder para colocá-los na terra, fez eles retrocederem e não querer entrar na terra. Números 13, 27 e 28. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente emana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vivos ali os filhos de Anak, Que eram conhecidos como os gigantes da época. Veja só, Deus falou que a terra era boa, eles foram e viram com os olhos dele que era verdade. Os mesmos olhos que viram Deus abrir o mar vermelho, os mesmos olhos que viram Deus mandar maná e eles comeram daquele maná, que beberam da água da rocha, que viram o Monte Sinai tremendo e fumegando, mostrando a presença de Deus ali no povo, esses mesmos olhos que viram tudo isso, agora estavam olhando para os gigantes, para as dificuldades, para o povo, para os exércitos e não para Deus. Então o medo deles era o quê? Era uma falta de confiança que Deus tem um poder absoluto e poderia resolver e dar a terra para eles. Muitas vezes nós ficamos presos ao medo porque nós não confiamos no poder de Deus. Outra causa também está em Salmo capítulo 13, versos 1 e 2. Livro de Salmos 13, 1 e 2, que é a falta de confiança que Deus sempre está conosco, da presença constante dele nas nossas vidas. Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Veja que ele fala o seguinte: Deus, por quanto tempo eu não vou sentir, o Senhor se esqueceu de mim? Quem aqui já não pensa, acha que Deus se esqueceu de mim? O salmista aqui, ele estava olhando para o seu problema, que era Davi, para as suas dificuldades, e esqueceu que Deus sempre está conosco. O medo nos aprisiona, ele nos faz esquecer que Deus está aqui nesse lugar, está aqui na agora, está no meio das dificuldades que nós passamos, está na hora que a gente está sozinho num lugar, Ele sempre está conosco. Outra causa que leva ao medo aprisionador é a falta de confiança no cuidado de Deus, o cuidado amoroso de Deus. Ele fala assim: Deus, até quando o Senhor vai ocultar o seu rosto de mim? Não vai cuidar de mim? Olha a tristeza que eu estou passando. E nós esquecemos, nós não confiamos no cuidado dele. Achamos que estamos perdidos, abandonados ao léu da sorte, que Deus não vai cuidar da gente no meio da dificuldade. Então, como vencer o medo? Vamos para o lado prático, tá? O Isaías 41:10, eu vou citar, a gente não precisa abrir ali. Primeira coisa, a gente tem que tirar o foco da gente e colocar o foco em Deus. Deus diz ali assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, a primeira coisa que nós precisamos para vencer o medo é tirar o foco da gente e colocar no Deus. Deus Todo-Poderoso, o Deus que está sempre presente, o Deus que cuida de nós. E ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Um exemplo claro disso é quando Jesus anda por sobre as águas. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 14. E é interessante que um pouco antes, os discípulos estavam no barco, veio uma grande tempestade e Jesus está lá no barco, eles acordam Jesus e o que acontece? Jesus acalma a tempestade. Agora, eles estão no barco, vê a tempestade, mas Jesus não está no barco. E eles entram em desespero. E aí, Jesus não estava dentro do barco, mas Jesus vem andando sobre as águas na direção deles para cuidar deles.
Mesmo que Jesus não estava dentro do barco, o seu cuidado ainda estava presente. Só que quando eles veem Jesus chegando, em vez de, olha, Jesus chegou, olha o que aconteceu com eles. 25 a 27. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, eles veem Jesus chegando e eles entram em pânico. Uma versão diz é um espírito, outra diz é um fantasma. E aquele bando de homem começa a gritar. De medo. Certo? E aí Jesus falou, não temam, sou eu. Aí tem um Pedro lá no meio que estava gritando, né? E o Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, então manda eu ir andando por sobre a água. E Jesus vira para ele e falou, então venha. E Pedro pega, pula do barco e vai. Versos 30 e 31 agora. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe, ó pequena fé, por que tu duvidastes? Todo mundo critica Pedro, porque ele afundou. Mas ninguém desceu do barco, ele foi o único. Mas vamos pensar o que acontece com Pedro nessa hora. A Bíblia diz que Jesus falou, vem, e ele foi, olhando para Cristo ele foi. Mas quando ele afundou, quando ele para de olhar para Cristo e começa a olhar para as ondas, para o vento, para o mar, e é assim com a gente. Quando a gente para de olhar para Cristo e começa a olhar para as circunstâncias, para os problemas, para o vento, para o mar nas nossas vidas, a gente começa a afundar. E é por isso que a gente já começou lá com Hebreus 12, que fala assim, olhando para Cristo. Deixa o embaraço, o pecado e olhe para Cristo. Se a gente para de olhar para Cristo, a gente começa a afundar. O medo das ondas do vento fizeram Pedro afundar. E o medo muitas vezes nos impede de fazer coisas que nós precisamos fazer. O medo nos impede de dar passos que precisamos dar. O medo às vezes nos faz naufragar na nossa fé, na nossa vida cristã, porque estamos com medo. E por quê? Porque paramos de olhar para Cristo e começamos a olhar para as situações. Ou para as pessoas, ou para as coisas, ou para os ventos, ou para as circunstâncias. Um outro exemplo, muito conhecido, está em 1 Samuel 17:45. E é também um texto muito conhecido. É Davi e Golias. Todo mundo que estava ali, um exército inteiro de homens treinados e fortes, olham para o gigante Golias e ficam com medo. O medo os paralisou ao ponto de eles não irem à batalha. Eles estavam lá, então quem que vai brigar com Golias? Eu não. O medo não os deixava prosseguir. Saul era rei. A Bíblia diz que Saul era um cara alto, ele estava na multidão, a cabeça dele sobressaía. Era um homem forte, era o rei. Mas o que aconteceu? Ficou com medo. O único que foi e encarou Golias foi Davi. Capítulo 17, verso 45. Então disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com uma espada e com uma lança, e com um escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. O medo paralisou o exército de Israel inteiro, paralisou Saul, paralisou todo mundo, porque olharam o tamanho do problema, o tamanho de Golias, 3 metros de altura. Realmente, se um cara de 3 metros de altura me chama para briga, ou morro ou mato, né? Ou fujo para o morro, ou fujo para o mato. Não dá para a gente criticar ele, porque a gente faz a mesma coisa. Mas Davi, ele falou, eu não estou indo para você porque eu sou bom na mira, ou porque eu consegui encarar um leão. Deus me ajudou a encarar o leão, Deus me ajudou a encarar o urso, mas eu estou indo para lutar com você em nome do Senhor. Ele olhou para quem era maior. Todo mundo olhou o problema, ele olhou Deus. Por isso que nós ficamos presos aos nossos medos e não saímos do lugar muitas vezes, porque estamos olhando para as pessoas e para o problema e não para Cristo.
Hebreus capítulo 13, o verso 6 vai falar isso. Que nosso olhar tem que estar fixo em Deus e não nos homens. Porque senão a gente continua preso. Então, Hebreus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 6. Para que pudéssemos confiantemente dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem possa fazer. Então, que eu possa dizer o seguinte: Deus é o meu ajudador, Deus é o meu auxílio, Deus é que cuida de mim, e não vou temer o que o homem possa fazer comigo. Que a gente olhe para Ele e veja que nele a gente encontra abrigo, auxílio, ajuda, sustento, tudo que nós precisamos, e eu não preciso temer o que os homens possam fazer. Eu não preciso temer as coisas que possam surgir. É claro que na hora que vem alguma coisa, a gente treme. Só que a gente não pode ficar preso a isso. A gente vê o Golias e a gente olha para Deus e fala: continua. A gente vê o mar, o barco está balançando. Eu tenho medo de afundar? Tenho. Aí eu olho para Cristo. Eu tenho os problemas e eles são reais. Nós não estamos dizendo que não são reais. Eles são assustadores? Algumas vezes não, são imaginários. Mas muitas são reais mesmo. Só que o meu olhar tem que estar em Cristo e não ficar preso aos meus medos por causa que eu olho para as coisas e não para o Senhor. Porque eu temo as pessoas e não o Senhor. E aí a gente volta ao texto inicial de Hebreus 12, 1 e 2. Desembaraçando-nos de todo o peso, né? Lembra que a gente leu no começo agora? Ele fala: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia, a cruz, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele suportou, ele passou a vergonha, ele passou a humilhação, ele sofreu a morte, ele morreu na cruz por nós, para quê? Para nos curar. Eu olho para ele e vejo: não, vale a pena, eu vou continuar. Então eu não posso ficar preso aos meus sentimentos de medo, mas olhar para Cristo e encontrar nele força para continuar em face às dificuldades. Mais dois textos, Provérbios 29, 25. O temor do homem traz um laço, mas o que puser tua confiança no Senhor estarás. Se eu temo o homem, eu estou caindo numa armadilha. E sabe onde eu vou encontrar a segurança? Quando eu confio no Senhor. Porque enquanto eu temo o homem, eu estou preso àquela armadilha e eu não consigo me livrar. E aquilo me deixa aprisionado, e eu fico ali sofrendo, e fico ali tremendo. Mas quando eu confio no Senhor, eu encontro liberdade, eu encontro segurança. E às vezes a gente não dá passo pelo medo. E está falando: a verdadeira segurança é você olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. E não para as coisas que nos trazem medo. Salmo 56, 3. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Ele fala: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Esse é o segredo. Só que é interessante que ele começa: em qualquer tempo. Hoje, amanhã, sempre. Bateu o medo, eu tenho que confiar no Senhor. Então, sendo prático, a gente tem que aprender a confiar e lembrar das promessas que Deus nos fez. Porque é ali que a gente vai encontrar uma âncora segura na hora do medo, na hora da tempestade e na hora da dificuldade. O texto de 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz assim: porque todas as promessas de Deus nele estão sim. E por meio dele é que dizemos amém, para a glória de Deus por nós. Quer dizer, a segurança das promessas não está em nós, está nele. E aí a gente diz amém, quer dizer, assim seja. Então, a segurança daquilo que Deus nos promete está na pessoa dele, no caráter dele, em quem ele é. Então nós temos que lembrar dessas promessas. E quando estamos falando das promessas de Deus na palavra, é o que a palavra determina e diz claramente. Não alguma pessoa que chega do nada e fala assim: tem uma promessa para você, e fica falando algumas coisas fora de contexto e que não estão na Bíblia. A promessa é aquela que está clara, declarada dentro da Bíblia. Então vamos ver algumas delas para a gente lembrar na hora do medo.
Hebreus 10, 23 está escrito ali: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu posso confiar, eu não preciso vacilar, eu não preciso ter medo, porque quem prometeu é fiel. Então, primeira promessa que a gente deve estar lembrando é a seguinte: confie no poder absoluto do Senhor. Então vamos ler Gênesis 18, 14. Aqui é o texto quando Deus promete um filho a Abraão e fala assim, ó, daqui a um ano, a Sara, tua mulher, vai dar à luz a uma criança. Sara está escondida e dá risada. E aí ela é corrigida. E olha o que diz o texto de Gênesis 18, 14. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Tem alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não. Veja que quando eu estou duvidando do cuidado de Deus na minha vida, quando eu estou duvidando que Ele pode resolver o meu problema, eu estou dizendo, olha, isso é muito difícil para Deus, Ele não pode resolver. Veja que às vezes Deus vai responder o quê? Espere. Às vezes a gente vai ter que confiar que o não dele é o melhor para a minha vida. Mas eu tenho que ter a certeza absoluta que Ele pode, Ele tem poder para isso. Um exemplo claro, está lá em Daniel, vou só citar, quando aqueles três homens, Misael, Azarias e Ananias, ou Mesaque, Sadraque e Abednego, chegam diante do rei Nabucodonosor, o arrogante rei que fez uma estátua para ele, todo mundo tinha que se ajoelhar diante da estátua, e ele fala, olha, eu vou tocar nos hinos, vocês vão ter que se ajoelhar, senão eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E a resposta deles foi o seguinte: fique sabendo, rei, o seguinte, que o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos nos dobrar. Eles confiaram no poder de Deus e disseram, não importa se eu vou morrer ou se eu vou viver, Deus pode fazer, mas eu estou disposto até a dar a minha vida por Ele. E aí a Bíblia fala como foi o fim, que o rei mandou aumentar muito a fornalha, para que eles morressem logo, para demonstrar sua ira. Os que foram jogar eles morreram só de chegar perto. E Deus os protegeu no meio do fogo. Não foi antes de chegar no fogo, foi no meio. Mas saíram de lá sem cheirar fumaça. Mas eles estavam confiando em Deus e eles falaram, eu vou ser fiel a Deus, entrando na fornalha ou não. Deus me livrando ou Deus me levando para o céu. Eu vou continuar fiel, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É isso, o texto de Lucas 1:37, é quando Deus manda o anjo falar para Maria que ela teria um filho. E ela fala, como que isso é possível? Eu nunca tive relação com homem nenhum. E aí a resposta é o quê? Lucas 1:37. Porque com Deus nada é impossível. Com Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nada. Então eu tenho que confiar que Deus tem poder para me ajudar no meio dessa situação. Seja um negócio para fazer, seja uma conversa difícil para ter, seja uma questão familiar para resolver, seja uma doença, eu creio que Deus tem poder para resolver. E Ele vai agir conforme o que Ele sabe que é melhor para a minha vida. Outra certeza que a gente tem que confiar nas promessas de Deus e ter a nossa firmeza nelas, é que eu tenho que confiar na presença constante dEle. Mateus 28:20 é Jesus mandando os discípulos irem levar o Evangelho ao mundo inteiro e fazer discípulos de todas as nações. E aí ele termina dizendo, eis que estou convosco todos os dias. Quando as pessoas no começo da igreja eram jogadas no fogo, eram amarradas em fogueiras, eram jogadas nas arenas e soltos os leões para virem comê-las, quando acontecia isso, Deus estava ali, com eles, naquele momento. Quando pessoas eram cerradas ao meio, tiravam o pescoço de alguns, crucificavam outros, um pai de família era arrastado de dentro de casa, jogado na prisão por Paulo, Deus estava ali. Quando Deus abriu o mar, Deus estava ali. Quando acalmou a tempestade, estava ali. Deus está conosco todos os dias, todos os momentos. Eu tenho que crer nisso. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Vamos ler lá. Quinto livro da Bíblia, lá no comecinho. Lei repetida.
capítulo 31, verso 6. Sede fortes e de boa coragem, não temais, nem vos amedronteis com eles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Sede fortes, o teu Deus não vai te desamparar. Sede fortes, não temeis, porque Deus não nos desampara, Ele sempre está conosco. Sozinhos nós somos fracos, mas Ele está conosco, por isso eu não preciso temer, Ele está junto comigo. Josué capítulo 1, verso 9, Moisés morreu, e agora ele está, entre aspas, talvez com medo da situação, inseguro, não é? Quem de nós não ficaria? E olha o que Deus fala para ele, verso 9. Não tenho eu te ordenado, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que fores. Olha só, eu não te mandei? Então faz o quê? Seja corajoso. Ah, Deus, não é fácil não. Eu não sou corajoso, em muitas coisas eu tenho medo. E aí Deus diz, então, faz o seguinte, então não tema, não te espantes, porque o Senhor está contigo. Eu sozinho, eu vou ter medo, eu vou desanimar. Mas quando eu entendo, creio, confio que Ele está sempre presente comigo, eu posso enfrentar as dificuldades e os meus medos. Também a gente tem que confiar no cuidado amoroso de Deus o tempo todo. Isaías 41, 10 eu já citei. Depois a gente vai para Romanos. Eu vou citar esses dois versos para a gente ir um pouquinho mais rápido. 41, 10 o quê? Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. O texto de Romanos 8, 38 e 39 fala assim que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele começa, porque eu estou bem certo, não é um pouquinho não, bem certo. É segurança, é certeza absoluta, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode. Então, para vencer os meus medos, eu tenho que confiar no Deus que eu tenho, nas promessas que Ele fez, de que Ele pode, tem poder, Ele está sempre comigo e Ele tem o amor para cuidar de mim. Porque Ele não só tem o poder, não só está presente, mas Ele vai agir. Ele vai fazer comigo o que o seu cuidado amoroso sabe que é melhor para mim no meio daquela situação. E voltando à recapitulação da aula seguinte, a gente fez aquela recapitulação rápida só para fazer esse link aqui. Que eu olho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Para a gente ser o quê? Conformados à imagem de Cristo. O bem maior não é vencer o Golias, é ser conformado à imagem de Cristo. O bem maior não é andar sobre as águas, é ser conformado à imagem de Cristo. O bem maior não é só ser livre da fornalha, mas ser conformado à imagem de Cristo. O bem maior não é ser curado de um câncer, mas ser conformado à imagem de Cristo. O bem maior não é só eu vencer as dificuldades dessa vida aqui presente, mas dia a dia ser mais parecido com Jesus Cristo. Ele me ama, Ele sempre está comigo e Ele pode resolver os meus problemas. Por isso eu não preciso viver aprisionado aos meus medos. Ansiedade. Tá? Então, vencendo a questão da ansiedade, tem um verso, e está na tela, a gente não precisa abrir, que é no capítulo 55, 55, 22 de Salmos. E diz o que? Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele vai te sustentar. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você está preocupado? Normal. Vem a preocupação, não vem? Bate a ansiedade de algumas situações? Sim. Então, lance sobre Deus. Por quê? É Ele que nos ajuda. É Ele que nos sustenta para que não sejamos abalados. E aí nós vamos para vários textos que a gente vai olhar. O primeiro deles está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Primeira coisa que a gente vê desse texto é o seguinte: jogue para Ele a vossa ansiedade. A ansiedade pode vir
pode tomar logo de cara, nos assustar, nos deixar preocupados. O que eu faço na hora que ela vem? Eu não deixo ela tomar conta do meu coração. Eu jogo para aquele que vai cuidar, não é isso? Para aquele que já está cuidando. E aí ele não fala assim, joga algumas para mim. É toda. Da mais simples à mais complexa. Não importa o tamanho do problema que venha, do que me causa esse espanto, essa ansiedade, essa preocupação, eu posso lançar todas elas para Ele, porque Ele já tem cuidado de mim. Ele já está agindo como agiu sempre. Vamos lembrar aquela questão do povo de Israel que ficou com medo dos gigantes da terra, dos exércitos da terra, dos problemas que tinha na terra? Eles pegaram, se assustaram, olharam para aquilo e esqueceram de ver que Deus já estava cuidando deles por ano, por mais de ano. Protegendo de inimigos, abrindo o mar, dando comida, dando água. Mas eles não viram que Deus já estava cuidando deles. Eles só olharam para a ansiedade que veio, bateu o medo, bateu a preocupação, a ansiedade e se renderam. Quando a gente começa a ficar ansioso por algo, o que é natural do ser humano, a gente tem que na hora lançar sobre aquele que já cuida da gente. Ele já provou que pode cuidar de nós. Nós podemos olhar para trás e ver tantas e tantas situações que ele fez, que ele cuidou. E o termo preocupação é interessante, quer dizer antes da ocupação. Muitas vezes a gente sofre por algo que nem vai acontecer. Às vezes vai, às vezes não. Então nós somos chamados ao seguinte, se lance sobre os cuidados daquele cuida de nós. Texto que também está na tela, Filipenses 4, 6, fala assim, não andeis ansiosos. Vamos começar por aí. A ansiedade vem, mas eu não posso andar com a ansiedade. Eu não posso deixar isso dominar o meu dia a dia e o meu tempo e os meus pensamentos. Porque quando a gente está ansioso com medo, a nossa mente gira direto só em cima daquilo, até as nossas orações. A gente ora assim, Deus me livra disso, Deus me ajuda nessa situação, Deus me ajuda nessa... E a gente fica repetindo. Por quê? Aquilo domina a nossa mente. Né? Prende a gente. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graça. E é interessante a fórmula que ele dá. Não ande ansioso, jogue para mim. Deus já sabe? Então por que eu tenho que falar para Ele? E aí a gente vai olhar. Para acalmar o meu coração. Muitas pessoas às vezes pedem um conselho e fala para você durante 1 hora ficar falando e você só fica vendo. E ela fala, aquela conversa foi maravilhosa, você me ajudou tanto. Você nem abriu a boca. Porque a pessoa precisava ser ouvida. O Senhor está falando, senta aqui e abre o teu coração. Essa é a oração, comunhão. Vem cá, está preocupado, está difícil? Então vamos bater um papo. E a gente abre o coração para o Senhor, certo? E aí ele termina com ações de graça. Não esqueça de, no meio disso, começar a agradecer pelo que Deus já fez. Por quê? O Espírito grato nos faz lembrar das obras de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, do amor constante de Deus. E aí a gente vai começando a lembrar de tudo isso e fala assim, Deus está cuidando. Eu não preciso ficar preocupado. Olha, aquela vez como que Ele fez na minha vida. Olha, a semana passada o que Ele fez por mim. Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão preocupado aqui? Se Ele já provou que Ele é fiel, que Ele cuida, que Ele ajuda, que eu tenho que dar tudo a Ele. Em João 14, 27, Jesus está falando com os discípulos. E Ele está ali naquela noite que Ele vai ser preso. E é interessante o que Ele fala para os discípulos naquela hora. João 14, 27. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Jesus chega e fala assim, eu te dou a paz. Não se turbe, não fique preocupado, o seu coração não fique turbulento. Eu dou para vocês uma paz diferente da paz que o mundo dá. A paz do mundo, ela sempre está ligada com o quê? A ausência de problema. Porque se tiver problema não tem paz, não é assim?
Mas é interessante que Jesus promete a paz no meio do seguinte: ele vai morrer dentro do costume judaico aquele dia. Deus falou: eu estou me dando para vocês a minha paz. No meio do quê? Eu vou ser preso, vocês vão correr, vocês vão temer pela vida de vocês, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto. É no meio desse caos, dessa turbulência, que ele chega e diz: eu dou para vocês a minha paz. Ela é diferente da do mundo. É paz que permanece no meio do caos. A paz não é tumultuada pelas circunstâncias, a paz que o Senhor dá. As circunstâncias não podem mudar a paz que Ele coloca nos nossos corações. Porque ela sobrevive às intempéries do mundo, aos problemas da vida, às dificuldades que vêm. Porque ela vem de dentro para fora. A paz do mundo vem de fora para dentro. Outra coisa também é que a paz do mundo ela é passageira e circunstancial. E a de Cristo permanece mesmo no meio das dificuldades. E o texto de Filipenses 4, que a gente citou o 6, agora a gente vai ler do 6 ao 8, ele fala sobre isso também. Filipenses capítulo 4, versículos 6 até 8. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja que ele fala: não ande ansioso, entrega para Deus. E aí o que acontece? Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz diferente do mundo. Aquela paz que Cristo prometeu para os discípulos lá em João 14. Que não tem explicação, ela vai inundar os nossos corações. E aí fala que ele vai inundar os nossos corações e as nossas mentes. Vai guardar o coração e a mente. Por que guardar o coração e a mente? Quando a gente está ansioso, preocupado, a nossa mente só gira em torno daquilo. E a gente pensa coisas que às vezes não são reais. E às vezes a gente pensa coisas que nem são verdades. Não é assim? Outra coisa também é o nosso sentimento. Então a ansiedade, a preocupação, ela domina a gente a tal ponto que a gente fica mentalmente incapaz. E os nossos sentimentos nos lançam na cama e a gente só quer chorar ou entrar em desespero. E aí ele fala: quando eu lanço para Deus, além de Ele resolver, porque Ele já cuida de mim, além de Ele me ajudar, Ele dá uma paz que inunda o meu coração e Ele guarda a minha mente de pensar besteira. E Ele guarda o meu coração de sentir coisas que não preciso sentir. E é por isso que no 8 ele fala: então, o que deve ocupar a nossa mente? E aí ele faz uma lista. Finalmente o quê? O que é verdadeiro. Quando a gente está ansioso ou com medo, nem tudo que a gente pensa é verdade. A gente pensa em muitas coisas que nunca vai acontecer. A gente pensa em possibilidades que nem vão passar, vai acontecer. A gente pensa que a pessoa fez coisas ou teve intenções que ela não teve. Então, quando a gente se lança para Deus isso tudo, os nossos pensamentos vão focar na verdade e não nos achômetros. Ou colocar intenção na vida dos outros que nem tiveram. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Quando a gente está preocupado e ansioso, o nosso coração fica envenenado. Às vezes com a ira, às vezes com a frustração, às vezes com a decepção, não é assim? Com a desconfiança. Aí ele fala tudo que é justo. Porque às vezes quando a gente está preocupado, ansioso, com medo, a gente não é justo naquilo que a gente fala. E nem nos julgamentos que a gente faz. E a gente muitas vezes é injusto com Deus. Por quê? Se Deus diz que está cuidando e eu não quero entregar para Ele, eu não estou confiando nele. Tudo que é puro, tudo que é amável. Vamos falar a verdade, quando a gente está ansioso, a gente tem pensamentos muito amáveis, né? Olha, eu tenho que ter uma conversa com aquela pessoa, mas eu já estou dizendo, ó, se ele falar isso, eu vou no pescoço dele. Então, aí continua, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, que isso ocupe o vosso.
Em vez de ficar pensando no problema, nos outros, na intenção dos outros, no que não é justo, Deus vai guardar a nossa mente. E a gente vai começar a pensar coisas boas em vez de coisas ruins. Bom, além de medo e ansiedade, tem também a questão da depressão que nos aprisiona. Então nós estamos presos e aquilo geralmente nos leva à inutilidade. O medo geralmente nos paralisa, certo? A ansiedade nos impede de andar. Agora a depressão nos impede de viver. Então nós vamos ver um equilíbrio bíblico sobre o que é esse assunto. Tá? Depressão não é frescura. Ela tem que ser tratada. A questão não é se ela vai ser tratada, não é se ela tem que ser tratada ou não. É a forma de ser tratada. Por quê? A gente tem que entender qual que deve ser o tratamento adequado para aquele problema. Não adianta nada eu estar com um problema, sei lá, de dor de cabeça e querer tomar Imosec. Vai resolver alguma coisa? Pode complicar. Né? Então, qual que é o tratamento adequado? Para entender isso, vamos entender. Tem tipos de depressão. Tem a depressão física, tem a depressão emocional e a espiritual. Então vamos passar um pouco por cada uma. Depressão física, ela pode ser causada por questões hormonais. Isso é muito comum para mulheres. Por exemplo, depressão pós-parto. Até os hormônios se equilibrarem, às vezes ela tem essa dificuldade. Uma pessoa com problema na tireoide, se ela não tiver uma reposição ali, tomando Puran, T4, ou qual seja o hormônio necessário para esse equilíbrio, ela vai ter uma tendência para depressão. Porque há um problema químico, há um problema orgânico, físico. O problema físico se resolve de forma correta, vai no médico. Não é assim? Então, é frescura alguém que tem um problema, uma depressão causada por problemas hormonais? Não. Ela tem que tomar um remédio e resolve. Tem também a questão de certas doenças. Doenças clínicas que podem levar a pessoa à depressão. Por quê? Essa doença abaixa certos níveis de minerais do corpo, de vitaminas do corpo, que também podem causar isso. Então é importante alguns exames. A pessoa está deprimida, faz alguns exames médicos. Faz exame de tireoide, T3, T4, antimicrosomal, faz exames de vitaminas, porque às vezes é uma causa orgânica. Também ela pode vir como resultado de certos tratamentos médicos. Por exemplo, uma quimioterapia forte, ela pode também mexer com a parte orgânica da pessoa. Às vezes, alguns medicamentos para tratar algum problema, ele pode mexer com a química do corpo. Então, existe depressão física que tem que ser tratada com médico. Então, isso é um sinal para a gente se preocupar com o seguinte: eu não posso ficar apontando o dedo para os outros que estão com depressão e dizer que é frescura, porque eu não sei a causa. Eu não posso ver alguém com depressão e dizer que é do diabo. Agora, existem depressões que são causadas por outras coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, equilíbrio no meio disso daqui. Também existe, pensando na questão da depressão, ela pode se manifestar por doenças psicossomáticas, certo? Quer dizer, a pessoa sente dores, mas a causa é psicológica. Tem um exemplo disso na Bíblia, no Salmo 32, verso 3. Para ver como é interessante, a Bíblia fala até disso. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todos os dias da vida. A outra versão fala assim: quando eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Veja que a causa do problema, ele tinha uma doença psicossomática, ele tinha dores pelo corpo, ele sentia dor nos ossos, certo? A causa era física? Não, era emocional. A causa desse problema emocional era o quê? Ele havia pecado, não confessava o seu pecado, não acertava diante de Deus, e isso fazia com que se refletisse em dores pelo corpo dele, não é isso? Tratamento para essa doença deles podia dar o remédio que fosse. Enquanto ele não confessou o pecado, não teve cura. Então, existem doenças que provocam depressão, físicas, clínicas, médicas, orgânicas,
existe às vezes o reflexo no corpo, com dores no corpo, por problemas que eu causei no meu lado emocional. Por quê? Um exemplo aqui é o quê? Eu tinha pecado e eu não queria resolver diante de Deus e diante das pessoas. Eu calei o meu pecado, eu escondi aquilo, fez destruir os meus ossos, a minha vida, eu sentia dores no corpo, apodreceram os meus ossos. Existe também aquela questão da depressão ligada ao burnout, o esgotamento, né? Exaustão, estresse, o ambiente de trabalho, a competitividade de mercado, existe um mundo de fatores envolvidos nisso. É uma mistura, porque o fato de eu ter uma sobrecarga muito grande me leva até isso. E às vezes é por culpa minha, porque eu não soube dizer não, porque eu não tirei um tempo para descansar. Só que agora eu estou com um problema, eu preciso tirar o tempo, descansar e refletir sobre o meu dia a dia para o quê? Resolver o problema. Eu posso tomar o remédio que for, que se eu não mudar meu estilo de vida, eu vou me arrebentar igual. Isso serve para... Tudo que eu estou falando aqui, gente, serve para mim. Não tem dia que eu tenho medo? Claro que tem. Não tem dia que eu fico ansioso? Claro que eu fico. Não tem dia que às vezes eu estou lá desanimado. Ou às vezes eu não forço demais no trabalho e de repente eu vejo que eu estou exagerando. Serve para mim, para todos nós. É o nosso dia a dia que nós estamos falando aqui. Bom, as causas de depressão emocional, basicamente elas podem estar ligadas a dois fatores. Um pode ser como consequência de um hábito não bíblico. Nós vamos pegar a lista depois. Mas, por exemplo, o que é eu ter depressão por um hábito que não seja bíblico? Eu pego, não descanso e o meu corpo estoura. Eu faço isso direto. Mas aí traz o que? Às vezes o desânimo, burnout. Um hábito que não é bíblico, eu não perdoo. Aquilo queima no meu coração, eu começo a ter gastrite, úlcera e fico em depressão às vezes. Eu não confesso o meu pecado, apodrece os meus ossos. Hábitos não bíblicos. Ou pode ser o quê? A reação pecaminosa a uma circunstância ou pessoas. Alguém fez algo contra mim, é real, ele fez. Só que eu vou reagir em ira e amargura. E eu não quero perdoar. Aconteceu um problema. Sei lá, roubaram meu carro. E eu posso reagir dizendo, Deus, ainda como aconteceu com Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ou eu posso começar a ficar revoltado, irado, e começar a ficar revoltado com o mundo. Ou posso me largar na cama e ficar chorando sem parar por 5 meses. Então, às vezes, as nossas depressões com causa emocional estão ligadas a fatores assim. Então vamos ver uma lista e conversar um pouquinho sobre cada um deles. Um exemplo seria traumas. Que é um exemplo, vamos pôr, legítimo. Eu tenho um trauma. Me bateram muito na escola. Eu tenho um trauma. Eu passei por muita humilhação quando eu era criança. E às vezes eu carrego isso. Agora vamos lembrar uma história que a gente estudou sobre trauma. O Jefté. Ele tinha um trauma ou não? A mãe dele era uma prostituta. Os irmãos puseram ele para correr. Ele teve que ir para longe, sem carinho de pai, de mãe, de ninguém. Era uma pessoa traumatizada ou não? E Deus usou ele. Então, a gente pode se apegar, usar o trauma como muleta, abraçar e ir embora e morrer com isso. Ou eu posso buscar vitória. Mesmo que as circunstâncias ainda estão ali. Mas eu posso vencer. Eu não preciso ficar preso. Outro exemplo é o luto. O luto é real. Jesus, quando mostraram onde Lázaro estava enterrado, ele fez o quê? Chorou. E ele sabia que ia ressuscitar Lázaro dali a alguns minutos. Não é errado chorar. Não é errado ter o luto. Agora, se o luto permanece muito tempo, às vezes eu estou focando na minha dor, em vez de buscar olhar para o Senhor e buscar vencer nele. Às vezes eu fico deprimido porque eu me entrego ao sentimento em vez de lutar contra ele. Mas é normal chorar, é normal ter luto, não há pecado nenhum nisso. Mas às vezes eu me entrego a isso. Outro exemplo são abusos, coisas fortes. Surras que levou, abusos na área moral, realmente traz muita dificuldade. E a pessoa tem dificuldade de vencer isso, sim. É real. Decepções que a gente teve. A pessoa era apaixonada por alguém e o cara deixa a moça lá no altar.
Ou vamos para o casamento, o cara diz, a moça diz não, na frente de todo mundo. Você pode ficar os outros 50 anos da sua vida chorando, ou você pode perdoar e buscar vitória nisso, não pode? Agora, não estou dizendo que é fácil, porque mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso eu, né? Então nós não estamos minimizando os problemas são reais. Mas a gente tem que olhar que há solução e pode ter vitória no meio deles. Vamos pegar outras coisas agora que são mais fortes. Murmuração. Às vezes a minha depressão é porque nada está bom para mim. Eu reclamo da minha casa, eu reclamo da minha família, eu reclamo das coisas que eu tenho, eu reclamo da comida. Nada está bom. Um exemplo, o povo de Israel. Ficou 40 anos no deserto porque só vivia reclamando. E às vezes a nossa vida está 40 anos no deserto e nada está bom no mundo, vive deprimido, por quê? Porque eu não tenho um coração grato, que é entre o próximo, gratidão. Eu sou ingrato com aquilo que Deus tem feito, né, comigo, com aquilo que Deus tem me dado. Outro exemplo, o egocentrismo, quer dizer, o mundo gira em torno de mim mesmo, da minha satisfação. Se não é do jeito que eu quero, eu fico bravo ou deprimido. Outro exemplo é a autocomiseração. Coitadinho de mim. Nós já estudamos um pouco sobre isso. Eu tenho pena de mim mesmo. Eu vivo uma vida depressiva e jogado nas traças. Outra causa, o espírito controlador. Sabe aquela mãe que quer controlar tudo e todos? Estou pegando um exemplo de mãe. E aí o filhinho da mamãe casa. Aí ela quer ver, ela pega, vai na casa da nora lá, e olha o colarinho da camisa, se ela está cuidando bem do nenê dela. Olha se as roupas estão bem passadas. Tem outros tipos também. Estou pegando um exemplo. Mas às vezes esse espírito controlador, quando as coisas saem do meu controle, eu me desestabilizo emocionalmente e entro em depressão. Mas o problema, às vezes, está onde? É na depressão ou no que causou a depressão. Eu posso tomar o remédio que for, se eu não resolver o problema do espírito controlador, eu não vou sair dessa. Eu vou tomar remédio o resto da vida. Ou seja, o que for preciso. Rebelião. Eu estou rebelde contra Deus ou contra a autoridade. E aí, aquilo vai fazendo com que eu viva uma vida frustrada e vai me abatendo ao ponto de eu me deprimir. Então, outra coisa que pode levar à depressão, amargura. Eu não quero perdoar alguém. Gente, eu só vou ser curado dessa depressão o dia que eu perdoar. Eu posso ter algumas coisinhas que me ajudam a melhorar ali momentaneamente. Mas aquele sentimento me corrói que eu não vou sarar daquilo. Outra causa, pecado escondido. Foi o caso que Davi falou. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. E também tem a questão espiritual. Às vezes uma opressão espiritual pode acontecer. Tem pessoas que às vezes estão atormentadas por espíritos maus. E isso faz a pessoa entrar em depressão. Agora, todo mundo que está deprimido é pecado? Não. Todo mundo que está deprimido, ele está com o espírito oprimindo ele? Não. Por isso que não cabe a gente julgar. Só que cabe a gente o seguinte, olhar para mim. Tá, eu estou deprimido. Por quê? Será que não tem alguma dessas coisas aí? Será que eu não estou murmurando? Será que eu não estou sendo ingrato? Será que eu não estou rebelde? Será que eu não estou querendo controlar tudo e por isso que eu estou passando esse momento? Eu tenho que olhar para a minha vida e ver o que está causando isso. Não quer dizer que eu não vou buscar ajuda, que eu não tenho que ter ajuda. Não é isso. É que eu não posso ficar só mexendo, só resolvendo os sintomas. Eu tenho que resolver a causa. Enquanto eu não resolver a causa, o remédio não resolve. Pode ajudar um pouquinho ali, mas é momentâneo. Enquanto eu não perdoar minha mãe, meu pai, ou quem quer que seja, a mulher, a ex ou o ex, eu vou viver deprimido e atormentado. Posso fazer tudo que tiver ao alcance, tomar tudo que tiver pela frente. Enquanto eu não perdoar, não há libertação. Não há vitória, não há cura. Então, vou pegar uma história bíblica que pode nos ajudar a ver na prática essa questão da depressão. Está em 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ficar basicamente uns 20 minutos em cima desse texto. Nós só vamos ler um versículo só, e eu mesmo vou ler, que eu já vou deixar aberto.
Mas 1 Reis, capítulo 19, ele fala uma coisa bem interessante sobre Elias. Bom, quem foi Elias? Foi um dos dois que não morreram, que Deus levou direto para o céu. Então, a gente pensa em Elias, é o cara, né? E o que acontece aqui? Eu vou resumir a história até chegar no capítulo 19 que a gente vai ler. Elias vivia numa época, no povo de Israel, onde quem dominava Israel era um rei banana chamado Acabe e uma mulher dele que era perversa chamada Jezabel. Para ver como era esse controle, essa dinâmica familiar ali, um dia ele queria uma terra, o cara não quis vender. O que ele fez? Foi chorar no canto. E a mulher, você vai ficar chorando, você é o rei? Aí armou um plano para inventar umas mentiras contra o dono da terra, para ele ser morto e o cara ficar com a terra. Era esse contexto de injustiça, de mentira, de maldade que dominava o povo de Israel, e Elias era o profeta. A terra seca, árida, nada produzindo. Aí ele ora, Deus dá a chuva de novo. Durante o tempo da seca, Deus fala para ele, olha, vai lá para longe de Israel, para longe da região da cidade, vai perto de um riacho lá, que lá vai ter água para você. Mas o que Elias ia comer? Fica tranquilo, meus garçons vão te levar seu almoço, sua janta, e os corvos levavam comida para ele. Depois, ele vai para uma casa de uma viúva que estava para morrer de fome. E Deus multiplica a farinha, o azeite dela, que acaba tendo comida para ela, para o filho, para ele durante um bom tempo. Ele vê de novo o poder de Deus. O filho dessa mulher morre. Ele ora e esse filho ressuscita. Ele está vendo o poder de Deus se estourar na frente dele o tempo todo. Ele chega diante dos profetas de Baal e de Asterote, 450 de um, 400 do outro. E ele lança o desafio. Israel, vamos ver quem é Deus de verdade. Isso está no capítulo 18. Vamos cortar esses bezerros aqui, vamos colocar no altar. Vocês vão orar o Deus de vocês, eu vou orar o Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. E aí os profetas de Baal começam a dançar em volta, e falam, e se bate. Chega meio-dia, Elias estava tão confiante em Deus que ele tem a audácia de zombar dos outros profetas. Ele diz assim, gente, grita mais alto. Ele é um Deus, de repente ele foi no banheiro, de repente ele está dormindo. Quem sabe se vocês gritar mais, ele vai atender vocês. E aí ele só ora a Deus e Deus mostra o poder dele e consome aquela oferta. De repente, chega no capítulo 19, a Jezabel mandou um recado para ele. Versos 2 e 3. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou ao Berseba, o qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Então, veja que Jezabel mandou um recado, até amanhã você vai estar morto. Ele encarou 850 profetas, mas quando essa mulher mandou o recado, ele correu. A mulher era terrível. Mas o que acontece nesse texto é que ele mostra para a gente o seguinte, tinha um perigo real, o medo dele era real. A vida dele estava em risco. E quem prometeu era alguém que cumpriu o que prometia. Era uma mulher perversa. Então, era real o medo dele? Era. Não era psicossomático, não era imaginário. O risco era real. Ele tinha um problema realmente. E ele temeu pela vida e correu. Verso 4. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. E chegou e se assentou debaixo de um junípero. E pediu por si para que pudesse morrer. E disse, basta, agora o Senhor tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Então, ele faz o seguinte, ele foge, porque o medo era real, e aí chega uma hora que ele se rende ao medo e fala, Deus, me mata. Talvez a gente nunca orou, Deus, me mata. Mas a gente fala assim, por que Jesus não volta hoje? Seria tão bom, né?
Mas quando as coisas estão boas, está para nascer netinha, a gente fala, Deus, espera mais um pouquinho. Está perto de casa, Deus, espera um pouquinho, espera mais uma semana, o casamento está ali. Mas quando vem o problema, por que a senhora não volta hoje? Aí ele pediu a morte. Sinal de quê? Depressão, não é? O medo veio, ele estava numa situação difícil, e ele temeu, e chegou a falar assim, Deus, chega, cansei, não aguento mais, me mata logo, me leva para o céu que vai ser melhor. E Deus não ouviu essa oração dele, porque ele morreu. Ele foi levado para o céu sem morrer. Versículos 5 e 6. E, enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Ele só queria dormir. Estava deprimido ou não? Sinal de depressão ou não? Sim. Até para comer tinha que catucar ele, tinha que cutucar ele. Olha o versículo 7. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse, levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Veja que ele estava tão largado, que ele estava com medo, fugiu, só queria dormir e não queria comer. Para ele comer tinha que acordar ele, cutucar e falar, come agora, rapaz. Versículos 9 e 10. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse, o que fazes tu, Elias? E ele disse, tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com espada, e eu restei, e eles buscam pela vida para me tirar. Ele falou o seguinte, ele se isola, vai para uma caverna, Deus, eu estou sozinho no mundo. Só fiquei eu estou sozinho. Outro sinal, versículo 14. E ele disse, tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Ele estava com pena? Disse, Deus, eu estou sendo zeloso. Ciumento aqui é o termo mais correto para a gente entender, é zeloso. Eu procuro fazer o que é certo. Eu estava proclamando a tua mensagem para o povo de Israel. Eu fiz tudo o que era correto e agora querem me matar, Deus. Por quê? O senhor já não pensou que eu estou sofrendo agora? Ele estava deprimido. Sinais de depressão ou não? Agora, nós vamos olhar, eu vou só citar o texto de Tiago, capítulo 5, que aí não precisa ir lá, depois a gente continua aqui nesse texto. Mas Tiago, capítulo 5, verso 17, diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, outra versão diz, as mesmas fraquezas, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Veja só como que é interessante aqui, ele era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Aqui já deixa uma lição grande para a gente. Se Elias passou por isso, nós também podemos passar. Então não cabe a gente julgar outro, porque nós somos sujeitos às mesmas fraquezas, como Elias, como cada um de nós, e como aquele que esteja passando por esse momento difícil. Então o momento não é de julgamento, mas de procurar ajudar a pessoa. Lembra quando o João estava sofrendo? Os amigos vieram só para o quê? Julgá-lo. E não era isso que ele precisava de ajuda, de ânimo e não de julgamento. Então, é para a gente aprender que também podemos passar por momentos assim na vida da gente. O que a gente não pode é deixar isso nos aprisionar. Pensando então nas lições que a gente pode tirar, a gente não precisa ler, que a gente já leu esses versos. O medo dele era real, ele tinha um problema, existia um problema, era real o problema, certo? Ele vinha de um esgotamento grande, muito tempo, ministério, a questão com os profetas de Baal, perseguição. Ele viveu um momento difícil de esgotamento, sim, problema real.
Ele foi ameaçado, a vida dele estava em risco. Então tudo era real. Mas onde que foi a questão? Ele olhou para o problema e não para Deus. Em todas as circunstâncias anteriores, se a gente começasse no capítulo 16 até o 18, a gente vai ver ele sempre olhando para Deus, confiando em Deus e vendo Deus fazer milagres e se mostrar poderoso o tempo todo. Mas naquela hora, naquele momento, ele enfraqueceu e ele olhou para o problema e não para Deus. Outra questão que a gente pode ver nas lições é que ele tinha um sentimento dominante. Qual que era o sentimento dele? Estava ligado ao cansaço dele, ele estava desanimado, ele tinha sono, quer dizer, tinha tudo para estar lançado. Isso dominou o corpo dele, a mente e o corpo. O sentimento dele tomou conta dele como um todo, dando esse cansaço intenso, esse sono, esse desânimo completo. Ele reagiu conforme o seu sentimento e não de acordo com a verdade de Deus. E como que a gente pode ver isso? Deus sempre foi fiel. Ele viu isso. Com os corvos levando comida para ele. Coisas improváveis. Com multiplicação da farinha e do azeite. Coisa que é impossível de acontecer. Ele viu o impossível acontecer na vida dele em toda hora. Ressuscitou do morto. Deus ressuscita o morto na frente dele. Só que naquela hora, em vez de olhar para o que Deus já tinha feito e que Deus sempre foi fiel na vida dele, ele deixou o sentimento tomar conta e aí ele se entregou ao sono, entregou aos sentimentos. Ele também não estava vendo que Deus sempre supriu. E interessante que o Deus que supriu antes continuava suprindo, porque ele não cozinhou. Se não cutuca ele e faz ele comer, o que Deus colocou ele para ele comer, ele não comia. Deus supriu, continuava suprindo e ele estava olhando para os seus problemas e tendo pena, sofrendo ainda. Sentimentos reais, problema real. Mas isso foi tomando conta dele, não deixava ele enxergar o que Deus estava fazendo. Que Deus sempre cuidou e continuava cuidando. Ele não foi morto. Deus deu comida, Deus mostrou o caminho para ele seguir. Outra lição que a gente pode tirar é que os sentimentos o cegaram ao ponto de afetar o seu julgamento. Quer dizer, Deus estava cuidando, mas ele estava reclamando. Achando que estava sozinho. Coitado de mim. Deus estava no controle de tudo, porque sempre teve o controle de tudo, mas ele não estava conseguindo enxergar isso. Deus me leva mesmo, é melhor eu morrer, quero me matar, não aguento mais. Mas ele queria tanto a morte, mas estava fugindo da mulher que queria matar ele. Para ver como nossos sentimentos nos deixam incoerentes. Se ele queria tanto morrer, por que não ficou lá para ela matar ele? Mas é que nós somos incoerentes quando nós deixamos o sentimento tomar conta de nós. Então, do 2 ao 7 a gente vê, Deus cuidou dele. Deus deu comida, Deus deu forças, Deus falou, anda, levanta, vai por esse caminho. Deus pacientemente ouviu suas queixas. No 4 ele fala, melhor eu morrer. No 10 ele fala, só eu fiquei, eu sou zeloso. No 10 e 14 ele repete a mesma frase, a mesma ladainha. Você já viu quando a pessoa está deprimida, que ela sempre fala a mesma coisa, sempre a mesma ladainha, sempre o mesmo choro, sempre a mesma reclamação? Deus ouviu a mesma ladainha dele. Coitado de mim, Deus, eu sou zeloso, mas eu estou abandonado, só eu fiquei, o que adianta? É melhor eu morrer mesmo. E Deus pacientemente o ouviu. Se fosse a gente já queria, acorda rapaz, para com isso, mas Deus o ouviu. Ainda no meio desse daí, Deus teve paciência com ele. E depois, no 11 ao 13, fala que Deus falou ao coração dele. Nós vamos ler o 11 ao 13, que a gente não tinha lido ainda. E ele disse, sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. Eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte raspou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com seu manto, e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna.
E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que tu fazes aqui, Elias? Então é interessante como que Deus fala com Elias. Veja que Deus foi e falou ao coração dele. No capítulo 18, Deus falou com fogo descendo do céu e consumindo a oferta. Uma coisa estrondosa, grandiosa assim, né? Mas nessa hora, ele precisava o quê? Uma brisa suave. O falar ao coração. Deus, ele tem a intensidade certa para falar conosco. Tem hora que ele nos sacode e fala, acorda. Tem hora que ele pega e põe diante de nós o espelho e fala, você tem que mudar. Tem hora que ele olha para os nossos sentimentos, vê a nossa fragilidade e chega ao nosso coração de uma forma que ninguém consegue chegar. E fala lá no nosso íntimo de uma forma suave, para nos levantar e para nos ajudar no meio disso. Então Deus, ele ajuda a gente. Ele entende as nossas dificuldades, ele nos ouve, cuida de nós no meio da depressão, ouve as nossas ladainhas, mas ele vem para falar aos nossos corações. Todo aquele processo de ele sair, come, dorme, vai, come, dorme, precisa sacudir, e ele vai pelo caminho, e vai para a caverna, foi o processo que Deus foi conduzindo para chegar lá e falar assim, agora eu vou falar do teu coração. E é interessante que Deus mostra, ele todo falou que ele estava o quê? Sozinho, né? E o verso 18, Deus fala que tinha 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal e Astarote. Olha, você acha que você está sozinho? Mas tem mais 7.000 igual a você. Mas quando a gente está deprimido, a gente acha que a gente está sozinho. Então, Deus vem e fala ao coração de um jeito que aquele momento de dor e dificuldade, ele pode nos levantar. E além de falar ao coração, tem mais uma. Pode ler o 15 também. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge Hazael para ser rei sobre a Síria. Veja que Deus coloca ele de volta à ação. Então Deus cuidou, teve paciência, falou de uma forma calma, falou ao coração dele, ouviu todas as queixas dele, falou, agora eu te ouvi, eu cuidei da sua dor, sarei tuas feridas, te dei comida, você chorou, falou um monte de bobagem para mim, até que você queria morrer, agora vamos falar ao teu coração. Elias, para de olhar para o seu problema, para de chorar, levanta e vai lá que eu quero te usar. Sai da cama, volta à ação, tem coisas para você fazer no meio disso, porque eu quero te usar ainda. E sabe que esse é um processo que Deus usa para nos ajudar no meio das nossas depressões e dificuldades. Nós vamos ficar mais 2 semanas trabalhando em cima desses temas, porque nós vamos entrar naquelas causas, murmuração, rebelião, o espírito controlador, todas aquelas coisas, a gente vai entrar naquilo, porque tudo está interligado aqui. Mas vamos terminar o estudo de hoje com a mensagem da esperança. O Deus que nos fez e sempre cuida de nós, sempre foi fiel, sempre está presente, é poderoso, nos ama. Ele está querendo nos tirar do fundo do poço. Ele cuida de nós enquanto estamos prostrados. Ele nos mostra o caminho, ele nos ajuda, ele ouve a nossa queixa, a nossa ladainha, mas ele quer falar ao nosso coração, nos pôr em pé de novo para voltarmos a agir, para voltarmos à vida, para reagirmos no meio dessa situação. Então, não cabe a gente julgar ninguém que está deprimido, mas a gente pode olhar para a nossa vida e identificar certas coisas e ver que Deus está querendo nos levantar e nós precisamos tomar os passos certos que Ele está pedindo, porque Ele quer nos pôr de pé de novo e nos pôr de volta à ação. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.